Muito bem, nessa segunda parte nós iremos estudar o Teorema de Tales, e antes de iniciarmos o teorema, nós precisamos compreender o conceito de retas paralelas cortadas por uma transversal, e o que acontece com os ângulos formados por elas. Então vamos lá, acompanha comigo. Então, duas retas são consideradas paralelas quando elas nunca irão se encontrar, ou seja, elas nunca terão um ponto comum entre elas. Então, se vocês considerarem três retas que estão desenhadas no mesmo plano, observe aí o exemplo das retas R, S e T. Observe que a reta R ela é paralela com a reta S e a reta S é paralela com a reta T. E o que me garante que elas nunca irão se encontrar? Bom, se você marcar qualquer ponto, por exemplo, na nossa reta R, e você traçar sobre esse ponto uma reta que seja perpendicular tanto com a reta R quanto para a reta S, e marcar um outro ponto no cruzamento, com essa reta perpendicular e a reta S, e tirar a medida entre esses dois pontos, você verá que essa medida ela será exatamente igual em todo o percurso que faz tanto a reta R quanto a reta S. Então, você terá sempre a mesma distância em qualquer local em que você marcar pontos perpendiculares, entre uma reta e outra. Então, a distância sempre permanecerá a mesma. Outro ponto que pode garantir que duas retas são paralelas seria a inclinação angular entre elas. Observe no segundo exemplo ao lado as retas O, P e Q. Todas elas são paralelas entre si. O que me garante que elas são paralelas? Se eu traçar uma outra reta interceptando essas três retas e medir os ângulos entre elas, você verá que o ângulo formado é exatamente igual para as três retas. Isso significa que o ângulo de inclinação dessas três retas é exatamente o mesmo. Sendo o mesmo, significa que essas três retas elas são paralelas, elas nunca irão se encontrar. Bom, e o símbolo para representar o paralelismo, são essas duas barras, a mesma barra que nós utilizamos para separar as datas. Então, duas barras significa que uma determinada reta é paralela a uma outra reta. No exemplo aí acima, eu coloquei que R é paralelo a S, ou a reta R é paralela à reta S. E também temos aí a reta S, que é paralela com a reta T. Agora, uma consequência disso é que, se eu digo que a reta R é paralela com a reta S, e a reta S é paralela com a reta T, então eu posso dizer que a reta R também é paralela com a reta T. Então, nesse caso, nós temos o que nós chamamos de feixe de paralelas. É quando nós temos mais de duas retas que são paralelas. Bom, e o que são retas paralelas cortadas por uma reta transversal? Observe aí no exemplo que nós temos duas retas, R e S, onde essas duas retas são paralelas. Nós temos uma terceira reta que está interceptando essas duas retas. Por ela interceptar as duas retas, ela é conhecida como reta transversal. Ela atravessa essas duas retas paralelas. Então, aí a reta T ela é uma reta transversal às retas R e S. Você pode observar também que quando uma reta transversal intercepta duas retas paralelas, ela irá formar com essas duas paralelas 8 ângulos, que estão separados em regiões que nós chamamos de região externa e região interna. O que são essas regiões? Bom, observe as duas retas paralelas, que são as retas R e S. A região que está entre essas duas retas, vamos dizer assim, na parte de dentro delas, nós chamamos de região interna. E a região que está do lado de fora dessas duas retas paralelas é considerada a região
externa delas. Bom, nessas regiões, vocês irão observar alguns ângulos que estão sendo formados pela reta transversal. Bom, vocês já estudaram ângulos opostos pelo vértice. Nós já sabemos que ângulos opostos pelo vértice são dois ângulos que são formados no cruzamento de duas retas. Então, eles estão em lados opostos e eles têm a mesma medida, né? A mesma abertura angular. Então, se eu pegar e marcar, der nomes para os 8 ângulos formados aí pela essa reta, por exemplo, ângulo A, ângulo B, ângulo C e ângulo D. Embaixo, na sequência, ângulo E, ângulo F, ângulo G e ângulo H. Observe que o ângulo A ele é oposto pelo vértice com o ângulo C. Por isso, olha lá a observação, A é igual a C. O ângulo A tem a mesma medida do ângulo C, por serem opostos pelo vértice. Da mesma forma, o ângulo B ele é oposto pelo vértice com o ângulo D. Então, o ângulo B tem a mesma medida que o ângulo D. Na outra reta, a reta S, nós também temos mais 4 ângulos, formados aí com a reta transversal. Observe que o ângulo E tem a mesma medida do ângulo G. Ele é oposto pelo vértice com o ângulo G. Olha ali, o ângulo E é igual ao ângulo G. Da mesma forma, o ângulo F tem a mesma medida do ângulo H. Então, eles são também opostos pelo vértice, como vocês podem observar ali. Então, logo, o F é igual ao H. Bom, dependendo da posição onde o ângulo está em relação às retas paralelas e à reta transversal, eles recebem alguns nomes especiais. Vamos estudar o primeiro deles, que são os ângulos correspondentes. O que são esses ângulos correspondentes? Bom, pela definição, ângulos correspondentes são pares de ângulos que estão na mesma posição em relação às retas paralelas, ou eles estão em cima da reta, ou eles estão embaixo da reta, tá? E também no mesmo lado em relação à reta transversal. Os ângulos correspondentes, eles têm a mesma medida. Bom, então vamos entender o que são esses ângulos correspondentes. Acompanhe aí comigo. Aí abaixo no quadrinho, vocês podem observar que eu tenho aqui que o ângulo A é igual ao ângulo E. Se vocês olharem para o nosso esquema de retas paralelas cortadas ali pela transversal, e marcar aqui o ângulo A, por exemplo, você vai observar que ele tem a mesma abertura angular do ângulo E. Olha lá. E ele está na mesma posição em relação às paralelas, ou seja, o ângulo A está em cima da reta R e o ângulo E está em cima da reta S. Ele também está no mesmo lado em relação à reta transversal, ou seja, o ângulo A está no lado direito da reta transversal e o ângulo E também está no lado direito da reta transversal. Então, pelo fato do ângulo A estar na mesma posição do ângulo E, eles são considerados ângulos correspondentes. E ângulos correspondentes, eles têm a mesma medida. Observe, por exemplo, que se eu pegar o transferidor, vou posicionar o transferidor em cima aqui do meu ângulo E, então, iniciando ali no vértice do nosso ângulo, eu vou tirar a medida do ângulo E. Então, olha lá, vou começar aqui do zero, observe que ele está com uma linha em cima da reta S, e vou abrir esse ângulo até a reta transversal, para ver qual é a medida dele. E olha lá, ele tem 68 graus. Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos posicionar o transferidor no ângulo A. Olha lá, eu vou fazer a mesma coisa, vamos abrir e ver qual é a medida do ângulo A. Olha lá, em cima do zero, vamos fazer a abertura do nosso ângulo. E observe que ele chegou também a 68 graus. Então, observe que tanto o ângulo A quanto o ângulo E, eles têm a mesma medida, que é a medida de 68 graus.
Mas o que me garante que eles têm essa mesma medida? É muito simples. Basta você observar que se você pegar a reta S e levar ela para cima, né, e colocar encaixada em cima da reta R, o ângulo E vai encaixar perfeitamente em cima do ângulo A. Né? Essa é uma outra forma também de você visualizar que esses dois ângulos têm a mesma medida. Tá certo? Então, esses ângulos eles recebem o nome de ângulos correspondentes justamente por isso. Outros ângulos correspondentes formados aí, vocês já devem ter notado, né? São, por exemplo, o ângulo B com o ângulo F. Observe ali que o ângulo B, né, está localizado ali no lado esquerdo em relação à transversal e está na parte de cima da reta R. Então, ele é igual ao ângulo F, que também está na mesma posição, ou seja, o F está em cima da reta S e no lado esquerdo em relação à reta transversal. Também temos aí o ângulo C com o ângulo G. Observe, o ângulo C está na parte de baixo da reta R e no lado esquerdo da reta transversal. Descendo, você vai ver que o ângulo G está na mesma posição, ou seja, na parte de baixo da reta S e no lado esquerdo da reta transversal. Também outro par de ângulos que nós temos, né, são os ângulos D e H. Olha lá, o ângulo D está no lado direito em relação à transversal e na parte de baixo da reta R. A mesma coisa acontece com o ângulo H. Ele está no lado direito da reta transversal e na parte de baixo da reta S. Então, para finalizar, ângulos correspondentes que são pares de ângulos que estão na mesma posição em relação às retas paralelas e no mesmo lado em relação à reta transversal. E eles têm exatamente as mesmas medidas, eles são congruentes, certo? Observe lá também que o ângulo A é igual ao ângulo C, e se o ângulo A é igual ao ângulo C, por eles serem opostos pelo vértice, né? O ângulo E e o ângulo G também são. Agora, olha que interessante. Se o ângulo A é correspondente com o ângulo E, então eles têm a mesma medida. Logo, eu posso dizer que o A, o C, o E e o G, todos eles têm a mesma medida. Ou seja, eu posso dizer aí que o ângulo A ele é igual ao ângulo C, que é igual ao ângulo E, que é igual ao ângulo G. Esses quatro ângulos têm a mesma medida, por isso eu usei a mesma cor para representar ali simbolicamente esses quatro ângulos. Da mesma forma, acontece com os outros ângulos, né? O ângulo B ele é igual ao ângulo D, que é igual ao ângulo F, que é igual ao ângulo H. Agora, quais são as medidas desses ângulos? Bom, nós vimos que o ângulo A e o ângulo E, eles medem 68 graus. Não é isso? Olha lá, 68 graus. Então, se o ângulo A e o ângulo E têm 68 graus, então o ângulo C e o ângulo G também têm. Tá? Então, por isso, A é igual a C, que é igual a E, que é igual a G, que é igual a 68 graus. E os outros quatro ângulos? Quais são as medidas deles? Observe que o ângulo A, juntando com o ângulo B, forma um ângulo de meia volta. E um ângulo de meia volta tem 180 graus, não é? Então, se o ângulo A tem 68 graus, o ângulo B, que tem que completar os 180 graus, ele terá, então, 112 graus. Não é? Por quê? 112 mais 68 vai dar 180 graus, que completa a meia volta. Então, se o ângulo B tem 112 graus, e o ângulo B é igual ao ângulo D, que é igual ao ângulo F, que é igual ao ângulo H, então todos eles têm 112 graus. Então, podemos completar ali que o ângulo B, D, F e H tem 112 graus. Tá legal? Bom, então vocês podem observar que nós temos aí
8 ângulos formados aí pelas duas retas paralelas cortadas pela reta transversal, porém só tem 2 medidas. 4 deles têm a mesma medida e os outros 4 também a mesma medida. Bom, outros pares de ângulos especiais que nós podemos observar em retas paralelas cortadas por uma reta transversal são chamados ângulos colaterais. O próprio termo colateral quer dizer no mesmo lado. Então, ângulos colaterais são ângulos que estão no mesmo lado em relação à reta transversal, ou seja, ou eles estão no lado esquerdo ou eles estão no lado direito. Existem 2 tipos de ângulos colaterais: os ângulos colaterais internos e os ângulos colaterais externos. Os ângulos colaterais internos são os ângulos colaterais que são formados na região interna das retas paralelas, né? Ou seja, entre elas. Os ângulos colaterais externos, por sua vez, né? Eles são os ângulos formados na região externa das retas paralelas. Bom, aproveitando o esquema de retas paralelas cortadas com uma transversal que nós vimos anteriormente, nós podemos separar os ângulos colaterais da seguinte forma. Observe primeiro a região interna das retas paralelas, né? Ali está pintado em azul, né? Olha lá, região interna. Observe que nós temos 4 ângulos: o ângulo D, E, C e F. O ângulo D e o ângulo E, eles estão no mesmo lado, no lado direito. Então nós temos que o ângulo D ele é colateral com o ângulo E. Agora observe uma coisa: tanto o ângulo D quanto o ângulo E não são ângulos que têm a mesma medida. Ou seja, no caso dos ângulos colaterais, eles são suplementares. O que quer dizer isso? Somando 2 ângulos colaterais, nós teremos 180 graus. Tá? Então, observe ali o ângulo E e o ângulo D, eles são formados por 2 ângulos suplementares. Basta você observar, por exemplo, que o ângulo E é igual ao ângulo A e o ângulo D é igual ao ângulo B. Se você juntar os 2 ângulos, o A e o B, ele forma um ângulo de meia volta, um ângulo de 180 graus. E se o D é igual ao E, juntando eles dois, também teremos um ângulo de meia volta. Outra maneira de você observar isso é, o ângulo E é a mesma coisa do ângulo A. Então, se eu pegar o ângulo E e encaixar ali em cima do ângulo A, ele vai fazer meia volta com o nosso ângulo D. Então, nós temos ali que o ângulo D mais o ângulo E é igual a 180 graus, porque somando forma um ângulo de meia volta. Então, eles são colaterais internos, porque eles estão no mesmo lado, do lado direito. Da mesma forma acontece com os ângulos que estão no lado esquerdo, né? Olha lá, o ângulo C com o ângulo F. Basta você observar que o ângulo F tem a mesma medida do ângulo B. Juntando o B ali com o C, olha lá, você tem meia volta também, uns 180 graus. Tá certo? Então, o ângulo D com o ângulo E são colaterais internos, o ângulo C com o ângulo F também são colaterais internos. Os colaterais externos. Observa comigo. O ângulo A está na região externa. Ele está no lado direito, né, em relação à reta transversal. Se você observar lá embaixo, temos o ângulo H. O ângulo H também é um ângulo externo e também está no lado direito. Eu posso dizer que o ângulo A e o ângulo H eles são colaterais externos. Por quê? Os dois estão no mesmo lado, no lado direito, eles estão na parte externa. Por que a soma deles também é 180 graus? Basta você observar, né, aquele exemplo anterior. O ângulo A, eu posso trazer ele para baixo, ele vai encaixar em cima do ângulo E, porque eles têm a mesma medida, como nós vimos anteriormente. E encaixando ali, você vai ver que ele vai formar com o ângulo H um ângulo de meia volta, que tem 180 graus. Então, o A mais o H, como vocês podem ver ali ao lado no quadrinho amarelo, né, tem 180 graus. Da mesma forma, acontece com o ângulo B e o ângulo G. Olha lá, encaixando os dois, você forma também um ângulo de 180 graus, um ângulo de meia volta. Tá certo? Então, confirmando tudo,
Ângulos colaterais são ângulos que estão no mesmo lado em relação à reta transversal e somando eles formam 180 graus. Existem ângulos colaterais internos e ângulos colaterais externos. Tá certo? Então vamos lá, temos mais um par de ângulos especiais para a gente estudar. Outros pares de ângulos especiais são chamados ângulos alternos. Os ângulos alternos, assim como os ângulos colaterais, eles também têm alternos internos e alternos externos. Ou seja, temos pares de ângulos alternos na região interna das retas paralelas e também temos pares de ângulos alternos na região externa das retas paralelas. Bom, e o que são esses ângulos alternos, né? Vamos começar aqui pelos alternos internos. Observe os 4 ângulos que estão na região interna, né? O ângulo D, E, C e F, assim como no exemplo anterior. O ângulo C, ele está na parte inferior à reta R, né? Ou seja, ele está embaixo da reta R, e está no lado esquerdo da reta transversal. Agora, observe que o ângulo que tem a mesma medida do ângulo C é o ângulo E. Isso falando da região interna. Olha lá. O ângulo C, aqui, ele tem a mesma medida que o ângulo E. Nós vimos isso anteriormente, né? Lá, e ângulos opostos pelo vértice. Lá no iniciozinho desse assunto. Então, ó, tanto o ângulo C quanto o ângulo E têm a mesma medida. Mas observe que eles estão em lados completamente opostos, né? O ângulo C está na parte de baixo do lado esquerdo. E o ângulo E está na parte de cima da reta R e no lado direito da reta transversal. Olha só, eles estão alternando a sua posição. Por isso o termo alternos internos. Eles estão alternando a sua posição, tanto em relação às paralelas quanto em relação à transversal, e eles estão na região interna. Por isso são chamados de alternos internos. O mesmo acontece com o ângulo D. Olha lá. O ângulo D está na parte de baixo da reta R e no lado direito da reta transversal. E o ângulo F está na parte de cima da reta S e no lado esquerdo da reta transversal. Então, eles estão alternando de local, né? Então, tanto o ângulo D quanto o ângulo F, eles são considerados também alternos internos. Então, eu coloquei no quadrinho ali, né? Ângulos alternos internos é ângulo E com o ângulo C e o ângulo F com o ângulo D. Agora, observe que eu usei o sinal de igualdade para dizer que eles têm a mesma medida. Eles são congruentes, certo? Nós já vimos isso, né, anteriormente. Olha lá. Tanto o ângulo C tem a mesma medida com o ângulo E, quanto o ângulo D tem a mesma medida, olha lá, do ângulo F. Basta ver as cores que eu utilizei também para simbolizar ângulos que têm ali a mesma medida, tá? E claro, se você olhar para a região externa, você também vai encontrar ângulos alternos. Só que agora eles são chamados de ângulos alternos externos. E qual é a configuração deles? Exatamente a mesma que acontece com os internos, né? Eles têm que estar em localizações alternadas. Por exemplo, olha o ângulo B. O ângulo B ele está na parte de cima da reta R e no lado esquerdo da reta transversal. Já o ângulo H está na parte de baixo da reta S e no lado direito da reta transversal. Então, eles estão alternando de posição, né? Como eles estão alternando, eles são ângulos alternos externos. Da mesma forma, acontece com o ângulo G. Olha lá, o ângulo G está na parte de baixo da reta S e do lado esquerdo da reta T, a reta transversal. E o ângulo A está na parte de cima da reta R e no lado direito em relação à reta T. Ele está alternando de posição com o ângulo G. Então, o ângulo A e o ângulo G também são alternos externos, assim como o ângulo B com o ângulo H. Tá? E, claro, né, eles também têm a mesma medida. Então, está aí a definição para vocês, né, anotarem. Ângulos alternos internos são pares de ângulos da região interna
que estão em lados opostos, né? Um no lado esquerdo, outro no lado direito, e em posições opostas também, um na parte superior, outro na parte inferior. O mesmo acontece com ângulos alternos externos, porém esses estão na região externa das retas paralelas. Bom, então só para fixar o que nós acabamos de aprender sobre ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal, vamos fazer alguns exemplos para treinar. Então me acompanha. Observe as duas retas paralelas cortadas por uma transversal e responda as perguntas a seguir. Na questão A, ele pergunta quantos ângulos foram formados. Bom, nós sabemos que quando temos duas retas paralelas, onde elas estão sendo cortadas por uma reta transversal, nós formamos 8 ângulos, não é? Olha lá, 4 ângulos com a primeira reta e mais 4 ângulos com a segunda reta. Então, ângulos formados, temos então 8. Vamos para a próxima pergunta. Quanto mede cada ângulo azul? Observe que foi dada a medida de um ângulo apenas, né? Um ângulo que está marcado ali com azul e mede 52 graus. Nós já sabemos que esse ângulo de 52 graus, ele é oposto pelo vértice com esse ângulo de baixo, por isso ele está em azul também. Logo, esse ângulo que está embaixo, ele também tem 52 graus. Da mesma forma, esse ângulo de 52 graus que foi assinalado, ele é correspondente, né? Ou seja, ele está na mesma posição que esse ângulo logo abaixo, né? Então, se eles são correspondentes, eles têm a mesma medida. Ele também tem 52 graus. E da mesma forma, né? O outro ângulo que está ali logo abaixo é oposto pelo vértice. Então, também tem 52 graus. Logo, nós concluímos aí que todos os ângulos marcados em azul têm 52 graus. Então, vamos lá. Quanto mede cada ângulo azul? 52 graus. Bom, agora vamos para o ângulo verde, né? Pergunta aí da letra C. Observe que o ângulo de 52 graus com o ângulozinho verde, eles formam um ângulo de meia volta, ou seja, 180 graus. Logo, esse ângulo verde é o que falta para completar com 52 graus um ângulo de 180 graus. Então, basta você fazer uma subtração, né? Esse ângulozinho verde será um ângulo de 180 graus menos o ângulo de 52 graus. E fazendo essa subtração, nós teremos aí um ângulo de 128 graus. Então, já podemos marcar ali, né, que o ângulo verde é um ângulo de 128 graus. Da mesma forma com que acontece com os ângulos azuis, todos os outros ângulos em verde também têm 128 graus. Basta ver que esse de baixo é oposto pelo vértice, tem 128 graus, e esse outro na reta paralela de baixo, né, nós temos aí ângulos correspondentes. Então, aqui também é 128 graus. E do outro lado também temos outro ângulo de 128 graus, né? Porque também é oposto pelo vértice ali. Bom, então podemos dizer que cada ângulo verde tem 128 graus. Tá lá. Agora ele pergunta, quanto mede um ângulo azul mais um ângulo verde? Bom, nós acabamos de ver, né, que o ângulo azul com o ângulo verde, eles formam um ângulo de meia volta. Então, eles medem 180 graus a soma dos dois. Aí, completamos a nossa primeira questão, né? Bem fácil, bem simples de analisar, né? Então, vamos lá, vamos para a nossa próxima questão. Seja R paralelo com S e T uma reta transversal. Determine a medida dos ângulos indicados a seguir. Observe, gente, ele deu um ângulo aqui de 40 graus, né, que está ali entre a reta R e a reta T. Observe também que nós temos mais dois ângulos na parte de baixo, um ângulo X e um ângulo Y. Já de cara, nós podemos dizer o seguinte, que tanto o ângulo X quanto o ângulo Y têm a mesma medida. Por quê? Eles são ângulos opostos pelo vértice. Então,
podemos dizer aqui que o ângulo x ele é igual ao ângulo y, porque eles são opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. Agora, observe também uma coisa interessante. O ângulo de 40 graus, está marcado aqui, né? Ele é um ângulo correspondente com o ângulo x. Olha lá. Logo, o ângulo x ele também tem 40 graus. E se o x tem 40 graus e o x é igual ao y, então o ângulo y também tem 40 graus. Então, nesse esquema, nós concluímos que o x é igual a y e os dois medem 40 graus de abertura. Aí, né? Vou até colocar aqui a observação que esses ângulos são correspondentes. Eles estão na mesma posição em relação às retas paralelas e à transversal. Olha lá, o 40 está em cima da reta R e o x está em cima da reta S. O 40 está no lado direito da reta T e o x também está no lado direito da reta T. Basta você olhar a posição, né? Eles estão exatamente na mesma posição, certo? Bom, então vamos para o nosso segundo exemplo. Olha aí, nós temos aqui um ângulo de 105 graus, aqui marcado no lado esquerdo, né? E temos o ângulo A logo ao lado dele. Bom, nós sabemos que o ângulo é de 105 graus, juntando com esse ângulozinho A, eles formam um ângulo de meia volta. Então, se eles formam um ângulo de meia volta, o ângulo A é quanto falta para dar 180 graus, não é? Então, isso aqui nós já temos 105 para 180, então falta aí 75 graus. Olha lá, não é? Agora, outra coisa interessante. Temos um ângulo X aqui embaixo. Ó. Esse ângulo X, eu estou pintando ele de vermelho, por quê? Ele tem a mesma medida do ângulo de 105 graus. Por que eles têm a mesma medida? Porque tanto o ângulo X quanto o ângulo de 105 graus, eles são considerados ângulos alternos externos. Olha lá, o x está na parte de baixo do lado direito e os 105 graus está na parte de cima do lado esquerdo, e os dois na região externa. Né? Então, significa que o x tem a mesma medida do ângulo de 105 graus. Então, temos aí que o x vale 105 graus. E está aí. Acabamos de descobrir a medida dos dois ângulos, né? O ângulo A e o ângulo X. Tá legal? Vamos lá, vamos continuar. Bom, agora aumentando um pouquinho mais o grau de dificuldade, observe o exemplo aí. Seja R paralelo a S e T uma reta transversal, determine em graus a medida dos ângulos formados. Vamos lá, gente. Usando o que nós acabamos de aprender, observe que esse ângulozinho aqui está identificado como sendo um ângulo que mede x mais 15 graus, ele está na mesma posição que o ângulo de baixo, que é o ângulo identificado por 2x menos 6 graus. Ou seja, esses ângulos eles são correspondentes. Se eles são correspondentes, eles têm a mesma medida, ou seja, eles são iguais. Então, posso dizer que o ângulo x mais 15 graus é igual ao ângulo 2x menos 6 graus. Não é? Eles têm a mesma medida, eles são iguais. Posso montar aí, então, uma pequena equação. E resolvendo essa equação, nós conseguimos calcular a medida deles. Né? Então, vamos lá? Organizando essa equaçãozinha, nós teremos aí x menos 2x, né? Pega o 2x e traz para cá, que é igual a menos 6 graus menos 15 graus. Olha lá, mais 15 foi para o outro lado, virou menos 15. 1x menos 2x dá menos 1x. Isso é igual ó, a menos 6 graus menos 15 graus. Menos 6 menos 15 vai dar menos 21 graus. E como nós sabemos, né, quando nós temos aí
os dois membros, né, os dois lados da minha equação negativos, podemos multiplicar tudo por menos 1, e aí tudo fica positivo. Podemos dizer, então, que x tem 21 graus de abertura. Bom, só que ele não quer apenas o valor de x, ele quer a medida dos ângulos que foram formados, não é? Então, observe que aqui mede x mais 15 graus. Como x vale 21, nós temos aí 21 mais 15 graus, não é? Então, vai ficar assim, ó, 21 graus mais 15 graus. E 21 mais 15 vai dar 36 graus. Logo, esse ângulo aqui mede 36 graus. É o ângulo indicado aí por x mais 15 graus. E o ângulo 2x menos 6 graus? Bom, nós sabemos que ele tem a mesma medida do de cima, ou seja, ele também tem 36 graus. Mas vamos tirar a prova real. Olha lá, é 2 vezes o valor de x menos 6 graus. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes o valor de x, que é 21 graus, menos 6 graus. Então, nós temos aí 2 vezes 21 dá 42. E 42 menos 6 dá 36. Olha lá, exatamente o mesmo valor. Então, concluímos aí que esses dois ângulos correspondentes, né? Claro, eles têm a mesma medida. Então, vamos para o nosso próximo exemplo. Olha o que nós temos aí. Observe que nós temos o ângulo 2x, representado aqui ó, na região interna, né? Ele está na parte de baixo da reta R e no lado esquerdo da reta T. E temos também esse ângulo 4x aqui, ó, que também está na região interna e no mesmo lado que o ângulo 2x. Ou seja, os dois ângulos estão na mesma região interna e no mesmo lado. Então, nós dizemos que eles são ângulos colaterais internos. Se eles são colaterais internos, significa que a soma dos dois tem que dar 180 graus. Né? Isso é muito fácil de ver, porque se você pegar o 4x aqui e transportar para cima, ele vai ficar aqui. Ó. E aí, claramente, né, esse ângulo 4x, você observa que ele forma meia volta com o ângulo 2x. Por quê? Ele está na mesma linha reta. Legal? Então, sabendo disso, nós podemos dizer que o ângulo 4x mais o ângulo 2x tem que dar um total de 180 graus. Olha lá, montamos uma pequena equaçãozinha com a ideia de ângulos colaterais internos. Olha lá. E aí, como eu sei que a soma dos dois ângulos é igual a 180 graus, basta eu resolver a equação que eu encontro o valor de x e, consequentemente, o valor de cada ângulo. Vamos ver? Olha lá. 4x mais 2x vai dar 6x, que é igual a 180 graus. Então, passando 6 para o outro lado, nós teremos que x é igual a 180 graus dividido por 6. Já que o 6 estava multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Então, o valor de x vai ser 180 dividido por 6 vai dar 30. Né? Porque ó, 18 dividido por 6 dá 3. Então, acrescenta ali o zero, 30 graus. Agora, nós já sabemos que o x vale 30 graus. Né? Então, o ângulo 2x vai ser 2 vezes 30 graus, que é 60 graus. E o ângulo 4x é 4 vezes 30 graus, que dá 120 graus. Então, o ângulo 4x é um ângulo de 120 graus e o ângulo 2x é um ângulo de 60 graus. E vocês podem observar que se vocês somarem os dois ângulos, vocês terão aí 180 graus. Olha lá, exatamente o que diz a característica, né, dos ângulos colaterais internos, né, que a soma deles dois dá um ângulo de meia volta, que tem 180 graus.
Bom, mais um exemplozinho aí. Então, observem. Esses ângulos eles estão um pouco fora daquilo que nós acabamos de estudar. Ou seja, eles não são colaterais, eles não são alternos e eles não são correspondentes. Mas nós sabemos, né, que esse ângulo 2x ele também tem a mesma medida desse ângulozinho aqui. Ó. Ou seja, nessa parte também mede 2x. Olha lá. E se você juntar esse ângulo 2x que está aqui com o outro ângulozinho que está ao lado, você terá um ângulo de meia volta, ou seja, um ângulo de 180 graus. Olha lá. Então, posso dizer que 2x mais o ângulo 5x menos 30 graus, né? Olha lá, 2x mais o ângulo 5x menos 30 graus, ele é igual a 180 graus. Por quê? Juntando os dois, né, somando os dois, dá um ângulo de meia volta. Agora, você já equacionou o seu problema, é só resolver a equação que você encontra o resultado. Né? Então, vamos lá? Nós temos aqui, ó, 2x mais 5x dá 7x, que será igual a 180 graus mais 30 graus. Né? Nós mandamos aqui o ângulo de menos 30 graus para o outro lado. Então, 7x vai ser 210 graus, né? Que é o resultado de 180 mais 30. Agora é só dividir, né? Teremos, então, 210 graus dividido por 7. Então, o valor de x vai ser 30 graus. Olha lá. Agora que nós sabemos que o x mede 30 graus, nós já sabemos a medida dos outros ângulos, né? Olha lá. 2x vai ser 2 vezes o ângulo de 30 graus. E 2 vezes 30 graus dá 60 graus. Agora, o outro ângulo é 5x, ou seja, 5 vezes 30 graus menos 30 graus. 5 vezes 30 dá 150. E 150 menos 30 vai dar 120 graus. Então, podemos dizer que o ângulo 2x tem 60 graus e o ângulo 5x menos 30 graus ele tem 120 graus. Está aí, resolvido a nossa questãozinha. Tá legal? Vamos para o próximo exemplo. Esse exemplo ele é bastante interessante porque parece que não se trata do assunto que nós acabamos de estudar, né? Sobre retas paralelas cortadas por uma transversal. Mas tem alguns itens interessantes que a gente precisa observar antes de resolver essa questão. Então vamos lá, me acompanha aí. Eu vou pegar primeiro a nossa régua e observe que eu vou estender a minha reta R. Eu vou pegar aqui em vermelho, vou traçar uma reta esticando ela um pouquinho mais para frente. A mesma coisa eu vou fazer com a reta S. Vou pegar ela e vou esticar um pouquinho para trás. Então tá lá. Agora vocês podem observar as duas retas paralelas, né? E no próprio exercício ele está dizendo, ó, sabendo que R é paralelo a S, determine o valor de x. Bom, mas observe também que nós não temos uma reta transversal, mas sim duas retas transversais. Observe que essa primeira reta aqui, que pega o ângulo de 140 graus e o ângulo x, é uma reta transversal, só que ela parou no meio do caminho. A mesma coisa acontece com a outra reta, que tem ali o ângulo de 65 graus e pega também o ângulo x, ela também parou. Né? Bom, como nós podemos resolver uma questão desse tipo? Existe um meio bem prático de se fazer isso. Por exemplo, você pode pegar a sua régua e traçar uma reta paralela cortando exatamente em cima do ângulo x, olha lá, em cima do vértice dele. Então, se o R é paralelo com S, então se eu tracei uma outra reta paralela com a reta R, ela também será paralela com a reta S. Tá? Bom, e a partir daí,
eu já posso começar a desenvolver o meu exercício. Como assim? Observe primeiro que o ângulo de 65 graus ele é alterno interno com esse pedacinho aqui do ângulo x, ó, só o pedaço de baixo. Se eles são alternos internos, então esse pedacinho aqui de baixo também mede 65 graus. Então, vamos lá, esse pedacinho também tem 65 graus. Por quê? Eles são alternos internos, ou seja, eles têm a mesma medida. Bom, agora observe que esse ângulo aqui de 140 graus, ele é um ângulo colateral com esse outro pedacinho do ângulo x. Né? Vou até colocar em laranja, porque se eu colocar em vermelho, eu estaria indicando que eles têm a mesma medida, né? E o que não é verdade. Olha lá. Então, eles são colaterais. E se eles são colaterais, significa que a soma dos dois tem que dar 180 graus. Então, se o ângulo de cima já tem 140, o ângulo de baixo vai ter 40 graus. Olha lá. Por quê? 140 mais 40 dá os 180 graus, que é a característica dos ângulos colaterais. Bom, agora vocês podem observar que os dois pedacinhos de x, né, um mede 40 graus e o outro mede 65 graus, se eu somar esses dois pedacinhos, vai dar o valor do ângulo x. Então, podemos dizer que o x é igual a um ângulo de 40 graus mais 65 graus. Logo, o nosso ângulo x ele tem 105 graus. Olha lá. E tá aí, ó. Nós resolvemos o nosso probleminha. Simplesmente traçando mais uma reta paralela em cima daquele nó, né, do vértice ali do ângulo x. E aí nós cortamos ele em dois pedaços e descobrimos quanto mede cada pedaço do ângulo. Depois juntamos os dois pedacinhos e encontramos o valor total do ângulo. Bom, então encerramos por aqui essa parte sobre retas paralelas cortadas por uma transversal. No próximo vídeo e último vídeo dessa sequência, nós falaremos sobre o Teorema de Tales, as suas aplicações e a resolução de problemas utilizando o teorema. Tá legal? Então não perca o próximo vídeo. Então vejo vocês até lá. Até mais.